Bom dia, e hoje a nossa leitura é Carta aos Romanos, capítulo 9 e 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desígnio de Deus a respeito de Israel. Tristeza do apóstolo, capítulo 9. Digo a verdade, Jesus Cristo, não minto, a minha consciência me dá testemunho pelo Espírito Santo. Sinto grande pesar e incessante amargura no coração, porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Eleição de Israel. Não quer dizer, porém, que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que descendem de Israel são verdadeiros israelitas, como nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão, mas é em Isaque que terás uma descendência que trará o teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa e que serão considerados como descendentes. Realmente a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente ela, senão também Rebeca, que concebeu 2 filhos de um só homem, Isaque, nosso patriarca. Antes mesmo que fossem nascidos e antes que tivessem feito bem ou mal algum, para que fosse confirmada a liberdade da escolha de Deus, que depende não das obras, mas daquele que chama. Foi dito a Rebeca: o mais velho servirá ao mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Que diremos, pois? Haverá injustiça em Deus? De modo algum. Porque ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu fizer misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Dessa forma, a escolha não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas a misericórdia de Deus. Por isso, diz as Escrituras ao Faraó: eis o motivo por que te suscitei, para mostrar em ti o meu poder e para que se anuncie o meu nome por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Tu me dirás também: por que ele ainda se queixa? Quem poderá resistir à sua vontade? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar? Onde então está a injustiça em ter Deus para mostrar a sua ira e manifestar o seu poder, suportado com muita paciência os objetos de ira preparados para a perdição, mostrando as riquezas da sua glória para com os objetos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória? Esses somos nós, que ele chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. É o que ele diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar mesmo em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías: ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só o resto será salvo. Porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. E ainda como predisse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação, a que vem da fé? Ao passo que Israel, que procurava uma lei que dessa justificação não a encontrou? Por quê? Porque Israel buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que lhe faz cair, quem nele crê não será confundido. Capítulo 10. Salvação para todos. Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por eles são para que se salve, pois lhes dou um testemunho de que tenho zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei
para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é para trazer o alto Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em que não têm fé? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas? Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Pergunto agora: acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu a sua voz, e até os confins do mundo foram as suas palavras. E pergunto ainda: acaso Israel não o compreendeu? Já Moisés lhes havia dito: eu vos despertarei ciúmes com um povo que não merece este nome, e eu vos provocarei a ira contra uma nação insensata. E Isaías se abalança a dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Ao passo que a respeito de Israel ele diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e teimoso. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.